convosco. Amém. Glória a Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus tem algo para você nessa noite. Agora eu quero que você profetize. Amém? Eu quero que você profetize algo na vida desse seu irmão. Quem aqui crê que é profeta de Deus? Deixou de ser profeta da confusão, da fofoca, da discórdia, da desunião, para ser profeta de Deus. Deus te usa para abençoar outras pessoas. Então nessa noite você vai profetizar sobre a vida do irmão do lado direito e do lado esquerdo. A partir de você, fala quem está direita primeiro. A partir de você, está fraco, viu? Está ruim. A partir de você, só bênção. Agora fala pro outro. A partir de você, só bênção. Amém. Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem trouxe a Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia. Livro de 2 Samuel. 2 Samuel. Capítulo 2. Ou melhor, no capítulo 4. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus nessa noite Ele quer tratar algumas coisas conosco. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. 2 Samuel capítulo 4. Nós vamos ler o versículo de número 4. Quem encontrou diz amém. Graças a Deus. Olha o que ele diz aí. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou apressada e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Amém? Agora vai lá em 2 Samuel ainda no capítulo 9. Glória a Deus, nós vamos ler do 1 até o 5. Enquanto você procura, glorifica o nome do Senhor. Deus é movido a glórias. Ele gosta quando você glorifica. Quando você glorifica, a vitória chega mais rápido. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 9, versículo de 1 a 5. E disse-lhe Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viessem a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há sim um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então mandou o rei e o chamou da casa de Maqui, filho de Amiel, lá de Lodebar. Amém? Graças a Deus. Coloca a sua Bíblia no banco e desocupe a sua mão para adorar a Deus de novo. A Bíblia diz: bater palma todos os povos. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Jesus. E hoje eram umas 3 e pouca da manhã. E eu comecei a dizer: Deus, a pastora me chamou para Itabirito, para quê? Ela não mandou eu pregar. O que eu vou fazer em Itabirito? Eu estou meio cansado. Cedo, reunião, cheio de problema. Mas pastora, coisas aqui para resolver. Mas a pastora mandou eu ir para Itabirito assim mesmo. Senhor, então se é para mim lá, me dá uma palavra. Que essa pastora
forte no meu coração para que eu pudesse nessa noite estar aqui entregando para os irmãos. Amém, Jesus. Nós temos aqui uma história que os bons leitores da Bíblia já conhecem. Os bons leitores da Bíblia já conhecem. Que é a história de Mefibosete. Os bons leitores da Bíblia já sabem do que se trata essa história. Mas antes de eu falar sobre Mefibosete, eu quero falar sobre Saul. Eu quero começar falando sobre vitórias e conquistas, sobre bênçãos e derrotas da vida de Saul. A Bíblia diz que Saul foi o primeiro rei de Israel. Eu quero que você preste bastante atenção em tudo que nós vamos falar aqui nessa noite. Não ande, não converse, preste bastante atenção. A Bíblia diz que sendo o primeiro rei, ele foi ungido por Samuel, mandado por Deus. E ele assume o trono de Israel. Ao assumir o trono de Israel, ele era de uma tribo pequena, ele era uma pessoa desconhecida, ele era uma pessoa sem influência nenhuma, mas agora Deus o levantou para se assentar no trono de Israel. E todos nós sabemos que o rei era uma das pessoas mais importantes da nação. O rei era foco de atenção. O rei, ele agora era conhecido por todos os povos. Ele tinha um exército a seu favor. Ele tinha servos e mais servas, morava num palácio. Ele agora estava em posição de destaque. E eu já começo falando aqui nesta noite. Se Deus te levantar para ser algo na obra dele, não precisa de você se engrandecer por isso. Porque Deus, se ele te levantou, é para a glória dele. Deus não divide glória com homem nenhum. Eu agora, Santiago, lá na igreja, eu estou mandando. Você não está mandando nada. Porque a glória é do Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que um dos erros de Saul, pastora Francisca, foi que ele se assentou no trono e ele achou que ele estava por dentro. Ele achou que ele agora podia fazer e desfazer, ser e não ser, mandar e desmandar. E ele esqueceu que a nação de Israel era menina dos olhos de Deus. E Deus jamais permitiria que alguém que não fosse ele fosse glorificado por aquele povo. Quando Deus te levantou para servir como diácono na casa dele, ele colocou em você o Espírito Santo. Você hoje ora pelos enfermos, eles são curados. Você expulsa os demônios. Você visita os enfermos. Você ora pelas pessoas e elas são abençoadas. Mas nada é para a sua glória. Tudo é para a honra e louvor do Senhor dos exércitos. Ele toda a glória. Vamos dizer a ele toda a glória. Ele é merecedor de toda a glória. E a Bíblia diz que Saul se encheu de soberba. E Saul agora, ele já não era mais um humilde servo de Deus. Saul agora queria ser o manda-chuva no estado. Ele agora queria fazer e desfazer. Mas como Deus não divide a sua glória com ninguém, a vida espiritual de Saul começou a entrar em decadência. A vida espiritual de Saul começou a desagradar a Deus. Dia após dia ele tomava decisões que entristeciam o coração de Deus. Dia após dia, Saul tomava decisões que deixavam o Espírito de Deus com vergonha de um dia ter ungido Saul como rei em Israel. Houve um dia em que o Espírito de Deus disse para Samuel: Samuel, eu já tenho entristecido demais com Saul, mas faço com ele uma última prova. Tu
Deus junta o seu exército. E ele vai contra Amaleque. E preste bem atenção, porque vai para você entender aonde que o Espírito de Deus quer te levar essa noite. Ele vai lá e destrói Amaleque. Ele vai lá e faz tudo o que Deus mandou. Mas quando ele está ali destruindo Amaleque, ele começou a prestar atenção que os animais de Amaleque eram animais gordos e bonitos. Ele começou a prestar atenção que dentro da terra daquele povo havia várias ovelhas, vários gado que enchia o coração. Ele começou a ver que aquelas terras eram terras prósperas. Então ele começou a pensar consigo mesmo: bem, eu acho que Deus não vai se entristecer se eu juntar essas vacas, se eu juntar esses bois, se eu juntar um pouco dessa riqueza, dessa terra amaldiçoada e vou levar para nós. Deus não vai se entristecer. Ele pega o rei daquela cidade amaldiçoada e diz: olha, eu sei que você é um político maravilhoso, eu sei que você é um cara entendido, você é sábio, eu também não vou te matar não, eu vou quebrar o teu galho, eu vou deixar você escondidinho num lugar, eu vou te pôr em segurança. E ele começa a fazer aliança com aqueles que Deus rejeitou. Primeiro erro de Saul, ele começou a fazer aliança com aquilo que Deus rejeitou. E a Bíblia diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Você quer ver você entristecer o coração de Deus? É quando você começa a fazer aquilo que Jesus te mandou ao contrário. Se ele te mandou fazer algo, mas você faz aquilo que te convém. Deus mandou que ele fosse lá e destruísse tudo, mas ele agora olhava aquilo tudo como algo que servisse para ele próprio. Então ele não fez o que Deus mandou. Ele escondeu então um pouco daquela riqueza para si. Ele escondeu o gado, ele escondeu as ovelhas, ele escondeu as cabras de leite. A Bíblia diz que ele esconde o melhor da terra. Ele esconde aquilo que ele pensava que poderia ser útil para ele. Mas a palavra do Senhor diz que ele volta então de Amaleque com a vitória. Ele volta então de Amaleque todo cheio de vida. E quando ele chega num certo lugar, que ele para ali para descansar o seu exército, Deus vai lá onde Samuel estava e diga: Samuel, onde Deus, vai lá. Fala com Saul que ele não passou na prova. Fala com Saul que eu estou rejeitando a Saul. Fala com ele que ele não fez nada do que eu mandei. E a Bíblia diz que então Samuel sobe até onde Saul estava reunido com seus exércitos. Chegando ali, Samuel ouviu, ou melhor, Saul ouviu que Samuel vinha. Ele pegou e já se adiantou para encontrar com Samuel. E ele começou: Samuel, louvado seja o nosso Deus. Você viu, Samuel? Deus nos deu vitória. Eu fiz como tu mandaste. Eu fui lá junto com o exército do Senhor e destruí Amaleque. Eu fui lá junto com o exército do Senhor e fiz como tu mandaste. Nada sobrou de Amaleque. Mas a Bíblia diz que Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Você pode tentar enganar a pastora Francisca, pode tentar enganar a pastora Silvana, pode tentar enganar o pastor Donaí, a pastora Nazaré, o pastor Zé Carlos, os demais pastores, pastores de Bahia e todos os outros. Mas a Deus ninguém engana, a Deus ninguém consegue enganar. Porque a Bíblia diz que só os dele se puxa.
poderoso. Porque ele quer mostrar para os outros que ele é cheio de poder. O crente falso, ele usa dentro da magia do engano para convencer os demais que ele é o grande poderoso. Foi o que Saul tentou fazer. Oh Senhor, Senhor é maravilhoso. Você viu Samuel? Como é que Deus me usou lá naquele lugar? E Samuel virou para ele e falou assim: escuta aqui. Que barulho é esse que eu estou ouvindo de boi mugindo? Cabra berrando, boi berrando, cabra mugindo. Eu estou escutando um barulho vindo daquela direção. Que espada é aquela? Que espada e ovelha gorda que é aquela? Ah, Saul, você está brincando com Deus, Saul. Deus manda te dizer que por causa da tua falsidade, por causa da tua mentira, por causa do teu desrespeito com a presença dele, ele nesse dia, ele está te rejeitando. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Samuel passou a mão na espada, foi lá onde o rei estava escondido e matou aquele rei, porque aquilo significava contaminação no meio do povo de Deus. Quer ver o Espírito de Deus se entristecer? É quando nós começamos a tentar esconder pecado, é quando nós começamos a tentar esconder o que é errado. Ah, mas Deus, ninguém me engana. E se nessa noite tem alguma coisa na tua vida que está escondido, coloca no altar de Deus antes que o Espírito de Deus te rejeite. Eu posso enganar muito bem, eu posso fantasiar de ovelha e cantar no coral, eu posso fantasiar de ovelha e trabalhar no diaconato, mas o dia que eu chegar no céu, lá todas as máscaras cairão. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para fazer um tratamento comigo primeiro e depois com cada um que está aqui. Porque quando Deus me dava essa palavra, eu estava às 3:30 da madrugada, eu falava: Senhor, eu ainda não tinha percebido que eu tenho tanta coisa para consertar. Quem sabe nós temos sido como Saul, escondendo algumas coisas que pensamos que são boas, mas são coisas que entristecem o coração de Deus. A infidelidade de Saul maltratou o coração do Espírito Santo. Deus te levantou como diácono, mas Ele espera a fidelidade de nós. Ele espera que todas as vezes que Ele olhar para nós, Ele encontre em nós alguém que seja o mesmo por dentro e por fora. Deus não quer crentes fantasiados. Deus quer crentes que mudaram de vida, que nasceram da água e do Espírito. Não crentes que simplesmente tomaram banho, continuam com a mesma vida de antes, louvando a Deus com lábios falsos. Oh glória! Ah, Samuel, pensam lá, Samuel, você precisa de ver que lindo que foi, Samuel. Mas Samuel disse para ele: deixa mentiroso, safado, eu estou escutando vaca berrando, eu estou escutando ovelha berrando. A prova de que você não destruiu tudo que Deus mandou está ali atrás. Deus quer fidelidade no meio do seu povo. Deus, Ele só pode ser adorado por lábios puros. Existem algumas coisas que nós precisamos do sangue de Jesus para nos purificar. Aliás, todo pecado precisa do sangue de Jesus para purificar. Mas existem alguns pecados que mesmo Jesus lavando o seu coração com sangue, Ele precisa de atitudes para sair da nossa vida. As atitudes de Saul eram matar todos os inimigos e destruir todas as cabras, todas as vacas. Não importava a beleza exterior daquelas coisas. Mas ele preferiu desobedecer a Deus, preferiu fazer acordo político com o rei. Mas a Bíblia diz que então Samuel pega a sua espada, mata aquele estranho tudo, mata o rei, destrói tudo, faz tudo que Jesus mandou. E a Bíblia diz que naquele dia em
adiante. Olha que tristeza, pastor. O Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Diga assim: Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre do Espírito de Deus sair da nossa vida, pastor. Deus me livre, pastora Simone. O que é que nós valemos ser o Espírito Santo de Deus? A igreja sem o Espírito Santo de Deus é igual um jardim sem flor. A igreja sem o Espírito Santo de Deus é igual aquela terra do deserto sem água. O que faz a nossa alegria, o motivo da nossa alegria, do nosso cantar, o motivo dos milagres, o motivo de Deus operar, é porque o Espírito Santo ainda está com a igreja. O motivo das vidas estranhas é porque Deus é forte. O Espírito Santo nunca deixou a igreja. Sabe por quê? Porque o dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e mora na nossa vida. Mas agora Saul não tinha mais o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo ele é sensível. Para você entender quem que é o Espírito Santo, se você for para a praça, creio eu que aqui em Taberito deve ter. Se você for lá para a praça com um pacotinho de milho e começar a jogar para as pombas, aqui tem pombas aqui no centro aqui? Tem? Se você começar a jogar milho ali, elas vão se acostumando com você. Daí uns 3 minutos elas estão comendo esse milho no seu pé. Aí se você começar a colocar no joelho, elas vêm, pousam no seu joelho. Se você colocar no seu ombro, elas vêm, pousa no seu ombro. Aí para você brincar mais um pouquinho, você pega os grãos e coloca na cabeça. Elas vem cá para a cabeça. Porque confia em você. Mas de repente você dá vontade de espirrar. Ela está aqui, tem outra na sua mão comendo. Aí você, e elas vão embora. O Espírito Santo vai vindo na sua vida, vai fazendo morada, vai te enchendo a tua alma, vai te usando, ele vai te abençoando, mas aí você começa a fazer associação com o pecado, então ele vai-se embora. A Bíblia diz que aquele homem que tinha sido ungido por Deus, tinha recebido óleo na cabeça, agora começa a ser atormentado por um espírito de Satanás. Todos os dias, a Bíblia diz que o espírito maligno, isso está, glória a Deus. Depois eu quero que você leia em casa, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, leia em casa, não abra a Bíblia aqui porque o nosso tempo está curto, mas a Bíblia diz que o espírito maligno começou a atormentar a vida de Saul. A ponto que precisava de chamar Davi para tocar harpa e aqueles demônios saírem para Saul ter alívio. Não significava que quando Davi tocava os demônios iam embora, não. Porque os demônios respeitavam a presença de Davi. E quando Davi estava lá louvando, porque Davi tinha o Espírito Santo, os demônios saíam. Mas quando Davi ia embora para casa, aqueles demônios voltavam. Essa é a situação do homem sem Deus. Se ele ficar firme na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está ali. Mas se ele resolve largar Jesus e voltar para o mundo, então os demônios voltam a atormentar. A Bíblia diz que houve um dia que alguém disse para ele: olha, ele já atormentado. Os filisteus estão vindo contra você. Ele junta o seu exército. Mas agora o exército não orava mais. Agora o exército não jejuava mais. Agora o exército não lia a Bíblia mais. Porque quando o líder está fracassado, todo o ministério fica fracassado. Quando aquele que está na liderança não busca a Deus, todos os demais acompanham ele para o buraco. A nação de Israel agora está entristecida, pastora Silvana.
O Espírito de Deus estava longe da vida de Saul. Eram poucos que adoravam a Deus. Nós não temos muito tempo, mas só para você entender a situação que chega um homem que deixa Jesus por causa das coisas desse mundo. A Bíblia diz que um dia deu a louca de Saul, ele quis matar Davi. Outro dia deu a louca de Saul de novo, e ele manda alguém matar 85 sacerdotes. Estudo tem 1 Samuel. Deu a louca no homem, irmãos. O Espírito de Deus tinha ido embora. Nunca deixe Jesus. Nunca ande sozinho, nunca deixe o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que aqueles que o deixam terão seu nome escrito no chão. Quando nós deixamos Jesus, a nossa situação fica pior do que ela já foi um dia. Alguém disse para ele: os inimigos estão vindo contra você. Eu quero abrir um parênteses aqui para você pensar comigo uma coisa. Imagina você, irmã, que é esposa de um homem igual a Saul, atormentado por demônios, sem o Espírito de Deus, ignorância, palavrão, vícios de todas as espécies, prostituição. A situação dele foi tão terrível que teve um dia que ele foi consultar os homens de Deus, mas ele já tinha matado todos eles. Samuel já tinha morrido. Então ele falou: já estou perdido mesmo. Nem chama uma feiticeira. Está entendendo o que acontece com quem abandona Jesus? Ou quem fica na presença de Deus agindo de falsidade? Alguém diz assim: mas hoje não acontece isso mais não. Irmão, não brinca com Jesus não. Eu conheço muitas pessoas que já foram pastores e brincaram com Deus. E hoje estão caídos na rua, bebendo cachaça. Não faz muito tempo que a pastora Silvana, eu não estava presente, mas ela contou isso na igreja. Encontrou lá em Honório Picário um camarada que por quanto tempo, pastor, ele foi pastor? Mais de 10 anos pastoreando a igreja, parece que no Paraná. Ele cometeu um pecado lá, e ao invés de confessar o pecado, ele saiu de lá e veio mundo afora, veio parar em Honório Picário, e hoje é um dos grandes cachaceiros lá do nosso bairro. Pastora Silvana tentou ajudar ele, mas a situação dele já está tão terrível que os irmãos tentaram dar ele a mão, mas ele já sumiu de lá porque o espírito maligno que está na vida dele não deixou Deus de tudo e ele não teve força para levantar. A Bíblia diz que aquele que se desvia é como o cão que voltou a comer o próprio vômito. E tem gente que continua na presença de Deus com infidelidade. Oh, meu irmão, não espera Jesus te rejeitar, não. Arrepende nessa noite, volta para Cristo. Você pensa, Deus te chamou para ser vitorioso. Imagina a família de Saul vendo essa situação. Agora a casa que era bênção, que era só glória, que era só louvor, agora era uma casa de briga, de confusão, de bagunça. O Espírito de Deus tinha rejeitado. E no Antigo Testamento, quando diz que o Espírito de Deus havia rejeitado alguma pessoa, então a família também tinha sido rejeitada. A casa de Saul estava em tremenda decadência. A Bíblia diz que então alguém disse para ele: os inimigos estão aí para destruir Israel. Ele disse: junto ao exército. Mas quando ele vai contra os filisteus, ele esqueceu que quem ganha as nossas guerras é Jesus. Não tenta vencer as suas batalhas com a sua própria força, não, irmão. Quem ganha as nossas guerras é Jesus. Se nós estamos em pé pela misericórdia dele, é por causa dele que nós temos voz para cantar. A Bíblia diz que ele pensou que ele podia vencer com as próprias forças, mas ele começou a ver todo o seu exército sendo dizimado. Ele começou a ver uma tremenda matança. E houve uma hora que ele viu que ele já não tinha força para mais nada, e ele viu que ele ia morrer nas mãos dos filisteus. O espírito do diabo começou a atormentar a vida dele, e ele vai para lá, e ele vem para cá, e ele fica sem saber o que ele faz. Então ele vira para o seu escudeiro e fala assim: por favor, senta a lança em mim, eu quero morrer, porque eu não quero que os
suicida. Ali terminou a história do primeiro rei de Israel, pastora Silvana. Morreu suicidado. Mataram todos da casa de Saul. Mataram os filhos. Mataram as esposas. Mataram as pessoas da casa de Saul. Tudo de ruim aconteceu em Israel naquele final. Levaram embora a arca da casa do Senhor. Foi uma tremenda desgraça. Quando o homem sai da presença de Deus, a vida dele vira de cabeça para baixo, pastor Francisco. Eu não sei nem por que eu estou falando tanto hoje de sair da presença de Deus. Quem sabe você veio aqui nessa noite e estava pensando em largar Jesus. Talvez eu estou aqui pregando para mais de 124 pessoas mais ou menos, mas de repente um só está precisando dessa palavra. Eu sei que Deus tem um plano nisso essa noite. Glória a Deus. A Bíblia diz que então ali acaba a família de Saul. Ali acaba parte da glória de Israel. Mas o tempo vai passando. Antes de Saul morrer, Deus já havia mandado ungir Davi. E Davi agora, ele era rei de Israel. A vida espiritual de Israel tinha voltado para os eixos novamente. O culto ao Senhor tinha sido restaurado. A arca do Senhor, ela tinha sido trazida novamente para Israel. A unção e a glória de Deus estavam novamente dentro de Israel e dentro da nação. Glória a Deus. O espírito maligno que atormentava Saul já não estava mais ali, porque agora quem era rei era Davi. E sobre Davi estava o Espírito Santo, porque ele é o homem segundo o coração de Deus. E aqui eu começo a pregar. A Bíblia diz que então, um dia Davi está lá no seu palácio e o seu coração começa a queimar, a foguear. E ele começa a sentir a presença de Deus. E ele começa a ver que a unção de Deus estava forte naquele momento. E quem sabe ele disse: Senhor, o que é que tu queres de mim? E o Senhor fala com ele assim: olha, você lembra um dia, há muito tempo atrás, quando Saul, melhor dizendo, tentou te matar? Ele falou: lembro, claro que eu lembro, Senhor. Você lembra que naquela hora que ele atirou a espada em você para te matar, tinha um rapazinho lá que livrou você da espada e que te cobriu? Não, pai, não faça isso com ele não, pai. E te pôs para fora e te protegeu. Eu falei: lembra, o Jonatas, eu passei a ser amigo dele. Naquele dia aquele menino salvou a minha vida. Eu gostei, eu adorava o Senhor junto com ele. Eu expliquei muita coisa para o Jonatas. Eu tentei até ensinar a tocar harpa. Passei a ser amigo dele, Senhor. E o Senhor disse assim: você sabia que o Jonatas teve um filho? Ah, que é isso, não é ninguém vivo não. Quando os filisteus invadiram a terra, Senhor, toda a família de Saul foi morta. Eu saí lá de Nova Lima para te falar uma coisa nessa noite. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. As tuas lágrimas não têm sido em vão. A Bíblia diz que tem ninguém vivo não. Ele levanta então do seu trono, chama um dos seus servos e fala assim: ó, quem aqui que é servo aqui no tempo de Saul? Alguém diz para ele: o Ziba. O Ziba está aí desde a época de Saul. Chama o Ziba aqui. E eles chamam o Ziba. O Ziba vai chegando: oh, o que o meu senhor quer comigo? Ele diz: Ziba, deixa eu te fazer uma pergunta.
existe alguém da casa de Saul, porventura ainda vivo, para que eu possa agir de misericórdia com ele, por amor do meu amigo Jonatas? Diácono, quantas pessoas um dia às vezes chegou perto de você, pediu uma oração e você não fez caso? Quantas pessoas um dia declararam uma palavra profética na sua vida e você nem a lembra mais? Às vezes são essas pessoas que um dia Deus vai usar para abençoar a sua vida. Ziba virou para ele e falou assim: ah, Senhor, eu acho que não restou ninguém não. Ah, restou sim. Restou sim, um tal de Mefibosete. Era o filho de Jonatas. Naquele dia em que os israelitas, em que os filisteus invadiram a terra, a arma dele pegou ele aqui de qualquer maneira. Inclusive naquele dia, ela tomou um tombo com ele. 2 Samuel capítulo 4 que nós temos. Ela tomou um tombo com ele, deixou o menino bater no chão, os dois pés do menino quebrou. Hoje ele é aleijado de ambas as pernas, ele não consegue andar direito. Aquela mulher já até morreu, mas ele hoje mora de favor, lá numa favelinha, num lugar que ninguém quase ouve falar, num lugar ruim e deserto. Ele mora lá de favor, na casa de um homem chamado Maquir. Ele mora lá num lugarzinho chamado Lodebar. Se você que está aqui nessa noite não sabe o que é Lodebar, Lodebar era um dos piores lugares de Israel. Lá em Lodebar só morava gente de baixa situação financeira. Lá em Lodebar, a palavra Lodebar quer dizer deserto e secura. A palavra Lodebar quer dizer dias de planto. A palavra Lodebar quer dizer miséria. A palavra de Lodebar quer dizer enfermidade. Era lá nesse lugar que morava Mefibosete, filho de Jonatas. Ele estava lá sofrendo, amargurado, triste. Estava lá sendo cada dia mais humilhado. E às vezes um dia ou outro baixava nele aquela vontade de chorar. E ele comentava com aquela pessoa, com aquelas pessoas que estavam brigando ele ali: meu pai já foi rei de Israel. Meu pai já foi um grande homem nessa terra. A Bíblia diz que mesmo o coxo de ambos os pés, ele tinha um filho. E ele contava para o filho dele: filhinho, você sabia que vovô um dia já teve a unção de Deus na vida? Mas ele foi fiel com Jesus Cristo. Ele foi fiel com o Deus de Israel, filho. Por isso que nós perdemos o trono. Nós perdemos tudo que seu avô possuía, porque ele foi infiel com Cristo. Não era para nós morarmos aqui nesse lugar não, filhinho. Mas nós estamos aqui porque a nossa família foi destruída. Nós estamos aqui numa geração amaldiçoada, num lugar horrível, por causa de algo que aconteceu lá atrás. A palavra de Deus diz que os dias de Mefibosete eram de tristeza e pranto. Deus tem visto as tuas lágrimas. Deus tem visto, pastora Francisca, de madrugada a senhora chorando. Meu Deus, por que tudo não acontece como eu tenho pedido? Deus tem visto você chorando, irmão e irmã, pelo seu diaconado. Senhor, por que eu não consegui ainda as bênçãos que eu pedi? Deus tem visto a tua prova, o teu Lodebar, os teus dias de tristeza e de pranto. Deus tem visto. Deus tem visto, pastor Guanaí, as lutas que o Senhor está passando lá. Deus também tem visto as pessoas que têm se levantado contra você. Deus tem visto os teus inimigos tentando te colocar para baixo. Mas a Bíblia
Bíblia diz que Davi, naquela hora, era o símbolo daquele que liberta. A Bíblia diz que naquela hora Davi era o símbolo de Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que então Davi disse: agora prepare uma carruagem e eu quero a melhor carruagem. Coloque nessa carruagem de melhor de comida que tem no reino, porque nós vamos lá em Lodebar buscar novamente Mefibosete para que ele venha para o palácio, porque aquele é o lugar dele. Aleluia! Eu te disse no princípio, e eu quero que você diga de novo agora com você mesmo: a partir de mim, só bênção. A partir de mim, só bênção. Fique todos de pé, porque eu quero fazer um ato profético com você. Eu quero que você coloque a mão em cima da sua cabeça. Melhor, coloque as duas. Coloque as duas. Quem sabe o teu pai foi horrível. Quem sabe a tua mãe foi horrível. Quem sabe o teu casamento foi de dor e sofrimento. Quem sabe você está aqui nessa noite, o teu filho está nas drogas, está na cachaça, está na prostituição. Quem sabe, irmão, você está aqui, mas está chorando por dentro, porque você sabe que nesta hora a tua família está sendo destruída. Você saiu de casa e deixou lá situações terríveis. Quem sabe você está aqui nessa noite, rindo por fora, mas chorando por dentro, porque está todo endividado. A sua família só tem desgraça para contar. Eu sou diácono na casa de Deus, mas a minha casa está toda em desordem. Cada dia que passa eu olho para dentro da minha casa e não vejo nada para me alegrar. Mas eu vim aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo, mas junto com você nós quebramos todo laço de maldição que o diabo tem tentado deixar na tua casa, deixar na tua família. Nessa noite não importa quem foi seu pai, quem foi a sua mãe, quem foi os seus irmãos, quem foi a sua família. Eu, em nome de Jesus Cristo, estou quebrando toda maldição na tua casa, na tua vida, no teu ministério e na tua família, em nome de Jesus. E eu quero que agora, com voz de profeta, você sapatinhe no chão e diga: a partir de mim vai ser só bênção, porque Deus está mudando a minha história. Comece. A partir de mim vai ser só bênção, porque Deus está mudando a minha história. Explode, sapatinhe, começa a bater no chão e dizer: a partir de mim vai ser só bênção, a partir de mim vai ser só bênção, a partir de mim vai ser só bênção, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção.
violência, maldição da perseguição, maldição da traição, vai sendo quebrada agora em nome de Jesus. Maldição dos vícios, em nome de Jesus. Satanás, você que está passando os vícios dessa família, eu te ordeno que saia em nome de Jesus, porque alguém está querendo mudar a história dessa família. A partir de hoje, essa bênção. Pode sentar no seu lugar. Você está profetizando a partir de mim, é bênção. Mefibosete um dia levantou de manhãzinha, lavou a cara lá na bica, num resto de água podre que tinha lá, com aquele espelho em todo o coxo. De repente alguém falou: ô Mefibosete, tem uma carruagem toda linda aí na porta te chamando. Falou: não. Isso deve ser polícia. Vai ver que descobriram que eu estou vivo e vieram me matar. Quem sabe sua família foi toda destruída. Mas Deus tem algo novo para a sua família a partir de hoje. Quem sabe seu ministério foi todo destruído. Mas Deus tem algo novo para você a partir de hoje. A carruagem dos céus está encostando na tua porta. Você vai tocar em todos os seus familiares. E você vai declarar: eu sou aquele que muda a família, a história da minha família. Porque a partir de mim, todos aqui vão ser abençoados. Em nome de Jesus, silenciosamente, todos vão ser abençoados. Vão ser abençoados porque você vai mudar a história da sua família. A Bíblia diz que então depois de muito se esqueça, entre ele lá no encosto, enquanto ele pensa que ele ia ser caluniado, que ele ia ser humilhado, porque ele já estava acostumado com humilhação. Você pode até passar por humilhação, mas nunca se acostume com ela. Satanás gosta daquele que costuma com humilhação. A alegria do diabo é te chamar de tudo enquanto há. Olha os nomes bonitos que ele coloca aí nos filhos dele. É quenga, é isso, é viado, é burro, é ignorante, é cavalo.
gosta de humilhar as pessoas. Você acha que quando uma prostituta passa na rua e ela escuta alguém falando, ó, filha de quem, você acha que ela fica satisfeita? Às vezes ela até ri, porque ela já acostumou com a humilhação. Existem muitas irmãs que vão descer na rua da sua casa e escutam o cochicho. O safado do filho dela está preso. Outra escuta lá, essa aí é mãe de vagabundo. Às vezes ela baixa a cabeça e vai embora, porque talvez o diabo já fez ela acostumar com a humilhação. Mas Deus não quer que você se acostume com a humilhação. Ele quer mudar a sua história. Eu quero isso nessa noite, em nome de Jesus. Quando Deus me dava essa palavra hoje de madrugada, Deus começou a me mostrar como que a minha mãe mudou a história da nossa família. Amém, Jesus. Glória a Deus. A nossa família vivia atolada dentro do centro de Macumba. Está ali a minha prima. Aí era o esposo dela, o meu primo. Está lá fora. E há uns dias atrás nós estávamos comentando sobre isso. Meu pai era sacristão da igreja católica. Lá em casa tinha tudo enquanto imagem de idolatria. E quando não tinha mais nada para a mamãe comprar de santo, ela comprou um tal de menino Jesus de prata. E se você procurasse um santo lá em casa, tinha Santa Nossa, Santa Teresinha, Santa Lourdes, tinha tudo enquanto é demônio lá em casa. Lá em casa faltava demônio para esconder atrás de tanta imagem de escultura. A minha mãe contava que meu pai recebia pagamento e já ficava na igreja católica porque tinha compromisso com todos aqueles santos para esmolar naqueles santos tudo. Meu pai usava uma capa roxa e ele andava com aquele trem com o maior orgulho, que ele falava que aquilo era para carregar o Santíssimo. Ele não sabia ainda que o Santíssimo está dentro da minha vida e da sua vida. A opressão que mamãe ia pro centro de Macumba para tentar mudar a nossa vida. Eu não era nem nascido quando eu estava essa história que eu estou contando para os irmãos. E era um dia no centro de Macumba aqui, lá no Resolvia, daí eu no centro de Macumba, ia num lugar e ia em outro, e a nossa família só derrota e choro. Quando minha mãe ficou grávida de mim, ela fez o tratamento durante os 9 meses. O bebê sai, não sai. E ela na macumbeira, e bebe casca de ovo com enxofre, e bebe não sei o quê, e bebe mais não sei o quê, porque o seu bebê vai ser colocado para fora. É gravidez difícil, é isso e aquilo, mas não sabia não que Deus tinha usar ela dentro de pouco tempo para mudar a história da nossa família. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu nasci, minha mãe me levou lá no centro de Macumba, lá em Raposo. E a mulher falou, olha, agora nós temos que batizar esse menino aqui. Falou, claro. Marcou o dia do meu batismo. Só que pela misericórdia de Deus, faltavam uns 10 dias mais ou menos. O carro de som passou na rua dizendo, Pastor Mário de Oliveira vai estar aqui no Lima, pregando a palavra de Deus e falando mensagem de salvação. E a vizinha lá de perto da minha mãe, que já não aguentava mais ver minha mãe sofrer, falou para lá, nós já foi para tudo enquanto é lugar no meu jeito, vamos nesse tal de missionário para ver se resolve alguma coisa. E minha mãe foi me levou minha madrinha, levou meu pai que não podia, eu não quis ir, porque tinha compromisso da igreja católica, mas a minha mãe foi assim mesmo, e chegou lá, ela levantou as mãos e as
orgulho da minha mãe e do meu pai era falar que eram diáconos e diaconisa. Eles mudaram a história da nossa família. Os demônios tiveram que ir embora. Minha mãe viveu bastante tempo me vendo pregar o evangelho. Meu pai também. Vendo minha prima pregar o evangelho. Vendo minhas outras duas primas pregar o evangelho. Ela viveu para ver isso. Ela viveu para ver os demônios indo embora lá de casa. Ela meteu um martelo naquela santaiada de barro, tudo. Ela tirou tudo do coração que não agradava a Deus. Ela odiava Deus e o mundo. Agora ela amava Deus e o mundo. Tinha hora do amor que ela tinha pelas pessoas, me incomodava. E eu falava, mãe, fulano de tal não merece esse amor todo não. E ela dizia, foi Jesus que me ensinou a ser assim. Deus essa noite quer mudar essa história. Glória a Deus. Mudar. A Bíblia diz que Mefibosete sai lá de dentro. E quando ele estava pensando que ele ia ser humilhado, quando ele sai de lá todo coxo mancando, todo deformado, com aquela dificuldade de andar, Davi já desce da carruagem, ó. Quem sabe ele virou para Davi e falou, Senhor, tudo bem, rei. Eu estou até feliz do Senhor até lembrar de mim. Pode me deixar morando num barraquinho mesmo? Não, Mefibosete. Para a mão aí, Mefibosete. Eu quero te restituir tudo que Saul perdeu. Eu quero te restituir tudo que o diabo fez teu pai perder. Tu sabe